orçamento, como controlar o orçamento para evitar o endividamento. Deixa eu ir para a minha telinha aqui para eu poder mexer nela, tá? Esse é o nosso primeiro módulo. Sim, eu preciso começar a gravar aqui, que aí a gente disponibiliza para outras pessoas. Eu não tive tempo de gravação e transcrição. A Aline já voltou para gravar, então. Deixa eu ver se ela mandou uma mensagem aqui. Parece que está gravando. Perfeito. Então, a professora Aline, ela não vai conseguir abrir o microfone aqui para falar com a gente, mas ela já liberou a gravação aqui. Então, quem não conseguir participar aqui com a gente vai poder, vocês vão receber o link, então vocês podem mandar para outras pessoas e quem não conseguir estar aqui hoje vai poder acompanhar depois. Então, ó, vamos começar a falar sobre como a gente vai controlar, então, o nosso orçamento e evitar o endividamento. Não adianta a gente começar a falar de investimento, eu vim aqui falar de vocês, como é que vocês podem ganhar muito dinheiro para virarem clientes do Caio e dar o seu dinheiro para ele ajudar vocês a gerenciar, porque vocês estão muito ocupados ficando ricos com os trabalhos de vocês. Primeiro, a gente precisa organizar as contas, tá bom? Esse projeto é do grupo de pesquisas que eu coordeno na UFMA, que é o Finanças em Foco. Então, lá no Instagram do Finanças em Foco, vocês vão poder acompanhar todo tipo de atividade que a gente faz, como essa aqui que a gente está tendo hoje. Tem algum microfone aberto? A música é do vídeo. Ah, tá, perdão. Alguém aí se identifica? Não vi muito bem, não, Fazendo... professora. Tá Bora travando. voltar, entrou muito rápido, eu não consegui desativar o som desse negócio. Professora, Aquela agora coisa de vamos jogar os agora boletos entendi. para cima e ver quem é o sorteado que a gente vai pagar esse mês. Então, a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é o endividamento, que é grave, assim. A gente tem a pesquisa mais recente, de agosto desse ano, pesquisa de endividamento do consumidor, diz que 78% das famílias brasileiras estão endividadas. E alguém tem um palpite sobre quem é o maior vilão do endividamento no Brasil? Ele mesmo, os próprios consumidores. O cartão de crédito. Por que o cartão de crédito, que para cartão de crédito ele vai de herói a vilão muito fácil. Então, é aí que essa passagem está meio lenta aqui. Cartão de crédito, a gente tem uma galera que, porque tudo eu tenho que passar no cartão para ganhar milhas, para ganhar pontos, porque aí eu vou poder viajar. E aí, nessa de tudo, eu tenho que passar no cartão, e que cartão é como se fosse dinheiro e todo mundo aceita. Então, aí você vai passando cartão e quando chega a fatura, você não sabe como se vira, como sabe como pagar, você toma um susto. E aí, 86% das dívidas são em cartão de crédito. Porque tem muita gente por aí que trata cartão de crédito como se fosse dinheiro no bolso, como se fosse o Pix. Faz um Pix aí, tem saldo. Só que limite de cartão de crédito
é sempre superior ao que a gente ganha. Porque primeiro que o banco não está nem aí. O banco, quanto mais você gastar, mais ele ganha. E também porque tem uma margem ali para você fazer aquelas compras parceladas, então se o limite for o seu salário, não resolve o problema. Então, se ou você controla o cartão de crédito, ou você não pode ter um cartão de crédito. A verdade é essa. Por quê? Porque o endividamento, ele traz uma série de problemas para a gente. Então, tem uma pesquisa do Serasa, por exemplo, que ela mostra que 83% das pessoas endividadas têm problema com insônia, 74% das pessoas endividadas têm dificuldade para se concentrar, então tem dificuldade para ter um bom rendimento no trabalho, isso vai afetar a produtividade, tem surtos de pensamentos negativos, e aí isso impacta no relacionamento, então, no casamento, impacta no relacionamento com os filhos, impacta no relacionamento com a família, por N motivos. Porque está estressado por causa desses outros problemas que o endividamento traz, e aí não consegue se comunicar, não consegue conversar, tudo vira um problema, toda aquela preocupação acaba impactando outras coisas, e aí tem muita gente tem crise de ansiedade, sente muita tristeza, entre outros efeitos que isso acarreta. Então, isso não é bom para ninguém. Então, como é que a gente faz, então, para sair desse ciclo de endividamento? Muita gente. Eu dei uma olhada lá nas inscrições, a gente pediu para vocês indicarem os motivos para se interessar por esse curso, e muita gente estava preocupada com endividamento, querendo sair do endividamento. Então, vamos entender por que a gente se endivida? Uma das coisas que a gente precisa entender é que, primeiro de tudo, você precisa reconhecer que existe um problema. Sabe, o alcoólatra, ele só para de beber no momento em que ele percebe que aquilo se tornou um problema para a vida dele. A pessoa que está com sobrepeso, ela só consegue fazer uma dieta e mudar o estilo de vida quando ela percebe que aquilo se tornou um problema para a vida dela, a saúde dela está em risco. O endividado, ele não é diferente. Ele só vai tomar uma atitude se ele perceber que ele tem um problema. E não adianta vir, ó, fulano, um falar, outro falar, porque a gente precisa entender. Então, hoje mesmo eu estava em sala de aula falando sobre esse assunto. E aí, mas professora, os alunos foram fazer um trabalho em empresa, mas professora, a gente vê tanta coisa errada e a pessoa ela não entende, ela não aceita. Eu digo, pois a gente tenta ajudar, mas a decisão de sair disso precisa partir da pessoa. Você pode orientar, você pode falar, eu posso ficar aqui falando a noite inteira sobre esse assunto, mas isso só vai causar algum efeito para você se você perceber que precisa resolver esse problema. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que existe desejo e existe necessidade. Então, quando você está com muita sede, você teve um dia, assim, esse calor do Maranhão, a maioria das pessoas está no Maranhão, como a gente aqui, esse calorão do Maranhão é um sol para cada um. Aí você sai na rua, vai no comércio, resolver umas coisas, está com muita sede. O que que vai matar a sua sede? Você precisa de água ou você precisa de um refrigerante meio gelado? O refrigerante pode ser até bom. Você pode até ter vontade, não, isso aqui vai me deixar muito mais feliz. Mas o seu corpo precisa mesmo é de água. Se você está com fome, você precisa de comida. Se você está precisando de roupa, você precisa de roupa, não da roupa de uma blusa que custa R$ 500, de um tênis que custa R$ 1.500, de um óculos que custa sei lá quanto, de 15 pares de tênis, de um guarda-roupa cheio de roupa que você nem dá conta de usar. Tem coisa que você comprou ali e nem gostou e ficou ali se acumulando. Então, a gente precisa entender
o que a gente realmente precisa comprar, com o que a gente realmente precisa gastar e o que são só desejos. Ah, Fernanda, quer dizer que eu só posso pensar em sobreviver, porque a ideia de necessidade, do que é necessário, é aquilo que você precisa para a sua sobrevivência. Você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de moradia, você precisa de roupa. Mas eu também preciso de lazer, precisa. Eu também preciso de distração, precisa. Só que isso a gente precisa ter espaço, a gente precisa dar um jeito dessas coisas caberem no nosso orçamento. Se você está numa situação de endividamento, você vai precisar sacrificar algumas coisas para poder abrir espaço no seu orçamento para você se organizar. E aí, os primeiros candidatos são os supérfluos. São as coisas que você não precisa necessariamente para sobreviver. E, no fundo, tudo se trata das escolhas que a gente faz. Então, se você está endividado hoje, por que você está endividado? Ah, porque eu ganho pouco. Tá, você ganha pouco. Mas tem gente por aí que ganha menos que você, eu te garanto, e está sobrevivendo. Por que que o que você ganha não está dando para você se manter? Será que você não está fazendo as escolhas erradas para o seu orçamento? Para o que cabe no seu bolso? Ah, mas porque fulano ganha a mesma coisa que eu e ele tem um carro muito bonito, eu quero ter um carro igual a ele. Mas sim, mas você está olhando as escolhas que fulano deixou de fazer, as coisas que fulano deixou de fazer, seu vizinho, o seu primo, o seu cunhado deixou de ter, de comprar, para poder ter aquilo que ele tem hoje? Que é muito normal a gente ver, já vi muito assim, no ambiente de trabalho, gente que ganha menos que eu tem um celular 3 vezes o preço que o meu. Mas vai olhar a vida, as outras coisas da vida dele, como é a casa dele. Ele, quando tira férias, ele tem dinheiro para viajar? Ele sai com a família? Será que ele não está endividado? O que está por trás daquela casca, daquela aparência de vida bem-sucedida? Tem muita gente por aí preocupada com status, com como vai ser vista pela sociedade, pelos vizinhos, pelos amigos, se ela parece ser uma pessoa bem-sucedida, mas quando fecha a porta de casa, quando deita a cabeça no travesseiro, tá só pensando nos boletos que não tem dinheiro para pagar. Então, a verdade é que a gente precisa colocar tudo numa balança, porque no momento em que você escolhe sair com os amigos toda semana, 3 vezes por semana, e comer fora, você está abrindo mão de, por exemplo, guardar dinheiro para ter a sua casa própria. No momento em que você está aí enlouquecido aproveitando as ofertas de Black Friday, quem já se acabou nas ofertas da Black Friday aí? Já fez um estrago no orçamento. Então, no momento em que você está aí preocupado, gastando dinheiro com promoções imperdíveis, não, porque eu não posso perder essa promoção, você está criando, você está tirando de você mesmo outras oportunidades que, que você poderia ter. Então, aquela viagem que você tinha vontade de fazer, mas nunca tem dinheiro, porque você simplesmente não consegue abrir mão dos pequenos gastos, dos pequenos prazeres. Então, a gente precisa viver hoje, porque pode ser que você morra amanhã. Pode ser que qualquer um aqui morra, de repente tem um mal súbito e morre, sofre um acidente ali. Infelizmente, isso é um fato que a gente precisa lidar. Mas a gente também precisa lidar com o fato de que você pode viver 150 anos. Como é que vai ser a sua velhice? Você quer ficar ali dependendo daquela aposentadoria pequenininha, porque a renda diminui, e dependendo do SUS, que é precário, dependendo do INSS, que a gente não sabe se vai estar lá na frente funcionando? Então, é, a gente precisa ter noção de que tudo tem um preço, e cada coisa que eu
que eu escolho ter, cada decisão que eu tomo hoje, ela está afetando o meu futuro. E uma coisa que eu gosto sempre de reforçar, quando a gente está falando de fazer escolhas e com as coisas a que a gente dá valor na vida, o que é importante, o que não é, e o que eu vou priorizar na hora para poder achar um equilíbrio na minha vida financeira, é que valor é muito individual. Então, eu não posso chegar aqui para vocês e dizer: olha, você não pode usar roupa de marca, você não pode usar tênis de marca, você não pode sair todo final de semana, você não pode dar presente para os seus familiares no Natal, porque tudo isso é supérfluo. Não é assim. Cada pessoa, ela atribui valor a uma coisa. Ela tem um monte de gente aqui querendo entrar. Cada pessoa, ela tem prazer, ela fica feliz com coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu for viajar lá em casa, se eu for viajar, quando eu sonho assim, eu queria ir para a Europa. Mas eu queria ir para a Europa para eu visitar aqueles castelos belíssimos que eu vejo na televisão. Aí, quando eu falo com meu marido, olha, eu quero ir, aí se meu marido diz, eu quero ir para a Europa, na cabeça dele, ele quer visitar instalações da Segunda Guerra Mundial. Ele diz, ai, meu Deus do céu, eu vou fazer uma viagem para a Europa para visitar museu de guerra e ver lugar onde um monte de gente morreu. Mas é o que deixa ele feliz. É, tem um outro casal, eu vou para o Rio de Janeiro. Aí o homem do casal, o que que ele quer? Eu quero ir no Maracanã, no jogo do Flamengo. Aí a mulher diz: não, eu quero ir para o Maracanã, eu quero ir para Copacabana. Porque cada um é feliz com uma coisa, cada um se satisfaz com uma coisa. Tem gente que acha o máximo pagar R$ 300 numa camisa, e tem gente que acha isso um absurdo, e tá tudo bem. O problema é se você quer só comprar camisas que custam R$ 300, mas isso não cabe no seu bolso. A sua casa está caindo aos pedaços, a sua família está passando fome, você não está dormindo porque você está todo endividado, a fatura chega e você não tem condições de pagar. Então, o problema não é você gostar de coisa boa, não é você gostar, achar isso melhor do que aquilo. Não é que na sua casa um gosta de uma coisa e outro gosta de outra, ou você gosta de uma determinada bebida, o seu amigo gosta de outra coisa. Tá tudo bem, cada um pode gostar de alguma coisa, do que prefere, cada um tem direito de ser feliz do jeito que acha melhor, de gostar do que prefere e felicidade, valor, isso é individual. Só que aqui todo mundo é adulto para saber que se você pode pagar ou se você não pode pagar por aquilo ali. Não é o caso desse grupo aqui. Pode ser que tem gente que tem dificuldade com para ler, para fazer conta, pode ter um pouco mais de dificuldade para botar na ponta do lápis quanto é que a vida custa, quanto é que eu posso gastar, quanto é que meu dinheiro me deixa comprar, mas não é o caso desse grupo aqui. Todo mundo preencheu lá o cadastro e tem pelo menos ensino médio. Então, por menos que você goste de matemática, você sabe fazer conta de somar e subtrair, e sabe que se você ganha 1.000, você só pode gastar disso para baixo. Você não pode gastar 1.200, você não pode gastar 1.500. A sua vida tem que caber dentro do seu orçamento. Não importa. E aí você vai fazer as suas escolhas dentro do que cabe no seu bolso. Tem um experimento muito famoso. Alguns aqui já foram meus alunos e já me ouviram falar sobre ele, mas tem muita gente aqui que está me vendo pela primeira vez, que é um teste do marshmallow. Foi feito nos Estados Unidos, se eu não me engano, há muito tempo atrás, lá pela década de 70. E ele coloca crianças numa sala sozinha. Você pega uma criança, coloca numa sala sozinha e dá um doce para ela. Nesse experimento, um marshmallow, sem qualquer coisa. Porque crianças americanas adoram marshmallow. Então, ele dá um doce e diz assim: olha, eu trouxe esse doce é seu.
Mas é assim, eu vou lá fora e daqui uns minutos eu volto. Você pode comer esse doce, mas se você não comer esse doce agora, você me esperar voltar, eu te dou mais um. Tudo bem? Tudo bem. Aí o adulto sai e deixa a criança sozinha numa sala olhando para o doce, que ela adora. Imagina você olhando para aquelas etiquetas de promoções da Black Friday e você tá ali enlouquecido, doido para comprar. Só que se você não gastar esse dinheiro agora, você sabe que você vai ter mais dinheiro lá na frente, e você vai poder comprar outra coisa, outras coisas, ou algo muito melhor do que aquilo que você compraria naquele momento. Quem é você nesse momento? Você é a pessoa que cede ao impulso e come logo esse doce? Ou você é a pessoa que pensa no benefício maior no futuro e se controla e espera chegar o momento em que você vai poder ter mais, ter o segundo doce. Então, você vai ter o dobro do que você tinha hoje só porque você esperou. O resultado desse experimento, muitos anos depois, 30 anos depois, as crianças que passaram desse experimento foram avaliadas novamente. E aquelas que conseguiram esperar a moça voltar e trazer o segundo doce, essas pessoas são adultos financeiramente mais saudáveis. Eles têm muito melhor organização. Alguém está com o microfone aberto aí, está dando ruído. Não estou conseguindo ver quem é. Então, se você aprende a esperar e a pensar no retorno que eu vou ter, não, se eu abrir mão dessa escolha agora, Oi, consegue me ajudar a ver quem. Valdeliz. Valdeilson, fecha seu microfone, por favor, tá dando ruído aqui. Pronto, deu certo. Então, a gente precisa ter essa noção. No final das contas, a gente escuta muito dizer: ah, fulano é rico, por isso que ele não está endividado. Eu sou pobre, eu vou sempre viver nesse aperto. No final das contas, não se trata de quanto dinheiro você ganha, mas de como a gente faz as nossas escolhas. Exatamente, Dinalva. Muitas pessoas são imediatistas. A gente não sabe esperar, a gente quer agora. E eu conheço, gente. Gente, por exemplo, assim, ganha bem, mas tem exatamente esse problema de não sabe esperar. Não sabe esperar juntar dinheiro para comprar aquilo que ele quer. Então, um casal que eu conheço, a mulher é doida para viajar. Coisa que ela mais quer na vida é viajar. Ela queria poder, de vez em quando, fazer uma viagem. Nem precisa ser uma viagem muito sofisticada, não. Final, um feriado, sair com o marido, viajar. Quando as filhas viajam, com os netos, viajar e passar uns 2 dias, 3 dias fora, num lugar legal. E simplesmente ela não consegue porque o marido é aquela pessoa que não consegue esperar. Então, ele vê uma oferta, aquele cliente fiel do Mercado Livre, chega lá uma oferta daquelas coisas que ele está sempre olhando, ele vai lá e aperta o botãozinho, porque parcela em não sei quantas vezes, e uma parcelinha de 10, 20, 50 reais eu posso pagar. O problema é que o extrato do cartão de crédito já está cheio de parcelinha de 10, 20, 50 e o salário está todo comprometido. Então, no final do mês, o dinheiro não dá para pagar as contas, está sempre rolando um pedaço das contas no rotativo, pagando juros, e fica aquela situação, ele nunca tem dinheiro para as coisas maiores, ele nunca tem dinheiro para viajar, ele nunca tem dinheiro para fazer uma reforma na casa, porque ele está sempre gastando com essas besteiras menores, que são mais fáceis de comprar. Porque ele vai, passa o cartão, parcela e ele já tem. Ele já tem o produto hoje e a dívida está lá na frente. A dívida está esperando ele. Então, não é que eu não tenho dinheiro, não é que não dá, não é que eu ganho pouco, é que eu estou fazendo as escolhas erradas. Então, a primeira missão que vocês têm aqui nessa noite é pensarem como vocês estão fazendo as escolhas de vocês. Será que vocês estão fazendo as escolhas certas? Eu vou mandar para vocês depois esse material, e eu deixei o link aqui do teste do Marshmallow, se alguém tiver curiosidade de assistir depois. A gente precisa ter em mente o quê? Que o segredo
gastar e viver sempre um degrau abaixo. Se o seu salário é 2.000, você não pode ter um padrão de vida de 2.000, e muito menos acima de 2. A gente tem que estar abaixo daquilo ali, tem que sempre sobrar um pouquinho. E por que que eu preciso? Mas por que que eu não posso gastar nem um pouquinho? Você nunca teve um imprevisto, não. Nunca te furou o pneu do carro, nunca te quebrou um dente, você precisou ir no dentista e não tinha dinheiro para pagar. Ou quando chega o boleto do IPVA, que é uma vez no ano, você não toma um susto. Ou deu uma chuva grande, uma infiltração na sua casa, está molhando bem em cima do seu colchão e você não tem dinheiro, que é um tipo Ou de foi serviço. assaltado, Oi? ou foi assaltado. Foi assaltado, porque acontece, infelizmente, e aí você precisa de um celular novo, porque hoje em dia ninguém vive sem celular, porque tudo está no celular. A minha carteira é no celular, o documento é no celular, para eu me locomover é no celular. Meu maior medo da vida é perder o celular. Se eu perder o celular, tô a pé. Tô a pé, incomunicável, sem dinheiro, tô quebrada. Aí quebrou o Onde tá o link, celular, professora, do teste do Marshmallow? Onde tá o link? tá no slide aqui. Eu mando para vocês depois. Tá? Ah, certo, professora. Depois eu final da aula, eu preciso mandar para vocês uma avaliaçãozinha, só umas perguntinhas aqui simples que vocês precisam responder para a gente poder validar a participação de vocês e gerar o certificado. Aí eu mando por e-mail e eu mando junto os slides. A gente já mandou, a professora Aline mandou o link da aula e em seguida eu mandei para você, mandou também uma apostila que tem esse material. Então é bom também vocês darem uma lida, porque tem mais umas informações lá. Assim, Certo, complementa isso professora. que a gente está conversando aqui. Então, a gente sempre tem que viver um degrau abaixo. E aí, bora pensar, então, como é que a gente faz isso. Tá bom, Fernanda, tudo bem, eu entendi que eu tenho que aprender a fazer as minhas escolhas, eu preciso pensar em como é que eu estou gastando meu dinheiro, mas eu não estou sabendo fazer isso. Então, vamos pensar aqui em algumas coisas que a gente pode fazer para tentar resolver esse problema. Aqui nessa figurinha tem uma proposta, não é uma regra, tá? De como vocês podem dividir o orçamento de vocês. Então, tem gente que se propõe muito que a gente defina percentuais para cada coisa. Para algumas pessoas funciona, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que diz, não, esses percentuais não se... Oi, Daniela? Daniela, seu microfone está aberto. Então, como é que a gente começa esse processo de organização para eu construir um orçamento e sair desse ciclo de endividamento e começar a me sobrar dinheiro para eu poder ter uma vida financeira mais confortável? Eu não estou falando de ficar rico, não, tá? Ficar rico é trabalho que deixa a gente rico. Agora, também, se você não se organiza, você pode se matar de trabalhar e você não fica rico nunca, porque você gasta tudo que ganha. Tá? Então, não se trata do salário que você ganha, mas de como você gasta o dinheiro. Então, a primeira regra, a regra máxima da organização financeira é listar todas as receitas e todas as despesas. E as despesas precisam ser menores do que a receita. Senão, nunca vai sobrar dinheiro, senão você vai estar sempre endividado e você não vai ter folga. E quando você tiver um imprevisto, você vai se enrolar. Aí a gente anota isso e eu só anoto e jogo no fundo de uma gaveta? Não. Você anota e você acompanha. Pelo menos uma vez por mês. Se você recebe salário uma vez por mês, paga suas contas logo tudo no começo do mês, pelo menos uma vez por mês você tem a obrigação de ir lá e olhar as suas contas. A gente Aprender usa a usar o muito. Excel, pessoal. Pois é, no final dessa aula eu dou a dica para quem não sabe Excel e quer aprender. Alguns dos nossos alunos já sabem do que eu estou falando. Então, mas
Peraí, Fernanda, eu não tenho nem computador em casa, tudo é no celular, eu não gosto, eu não sei mexer nisso, não tem problema. Compre um caderno. Pegue um monte de folha de rascunho, faça um bloquinho e anote. Anota, viu? Exatamente, pessoal. Anota lá as suas receitas, anota os seus gastos e vai acompanhando. É só somar e subtrair. Não tem conta difícil aqui, não. Ó, eu, apesar de utilizar muito a questão do Excel para tudo, planilhar, às vezes você não está com o recurso do lado. Então, tem um caderno para você não esquecer nada. Quem já é mais tecnológico, tem aplicativos que te auxiliam muito nisso. Então, Em opções aplicativo. tem. Alguém aí usa aplicativo de finanças? Bota aqui o nome no chat para a gente compartilhar com os colegas. Eu, não, eu já testei Professor, alguns aplicativos, mas eu acho que eu sou meio enjoada. Eu nem planilha, eu consigo usar a planilha que outra pessoa faz. Eu pego modelos de planilha, mas eu vou lá e dou a minha arrumada e deixo do jeito que funciona para mim, assim, que eu acho Professora, melhor para mim. Oi. como eu trabalho com reforço escolar, eu preciso muito entender essa parte da planilha, porque às vezes eu pago umas meninas que trabalham comigo, mas ainda não ainda me identifiquei quanto é que eu gasto, quanto é que eu tiro, porque não tem uma planilha para mim ficar mais organizada. Eu preciso mais dessas informações. Bom, então vamos aprender. Eu trouxe aqui uma planilha para a gente dar uma olhada nela, e aí para ser é um modelo que vocês podem ver se adequa à realidade de vocês, e aí vocês podem adaptar da forma como achar melhor. Ó, a Dinalva sugeriu aqui o Organize. Tem gente que usa a planilha mesmo, notas, dá para usar aplicativo no celular, até o aplicativo de notas do celular. O importante é que no final você some todos os gastos, some todas as receitas e veja se vai sobrar dinheiro. Então a Dinalva está lá, a Dilma está preocupada lá com o reforço e que ela paga umas pessoas e ela recebe de outras, então você vai anotar as receitas todas de um lado, as saídas todas de outro, tudo que você paga, e ver o saldo, quanto é que sobra, né? Pega a receita e subtrai a despesa. Oi, Dinalva, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Então, essa questão ela é muito pessoal sobre os aplicativos, assim, não, por exemplo, a ideia para quem está começando assim, que eu sugiro, porque eu já passei por isso, é Uhum. baixar esses aplicativos, né? E aí você fazer um teste, porque tem aplicativos que são muito intuitivos, mas tem uns que são um pouco mais complexos, né? Aí vai de cada pessoa, então é muito pessoal. Ou Exatamente. eu comecei com os aplicativos, mas hoje eu estou na planilha do Excel, que tem um lá, um modelo muito bom, que é de orçamento. E ele é perfeito. Eu coloco lá quanto que eu recebo, e aí coloco o meu orçamento do mês, né? O que, que eu preciso gastar, o que, que já é fixo, o que, que não é. E aí eu me organizo muito bem nessa planilha do Excel, que é online, do Uhum. e-mail mesmo. Sim. Não, as planilhas, e aí algumas são, tem muito modelo na internet que a gente pode baixar e ir testando qual que se encaixa melhor com a nossa realidade, ou você pode fazer a sua própria, ou o importante é você encontrar um método que funcione para você, que não te tome muito tempo, porque senão você vai se perder nas correrias da vida e vai deixar passar. Definiu lá, você vai ter que precisar acompanhar isso com uma periodicidade, e uma coisa que é muito importante a gente fazer é classificar os gastos. Então, água, energia, internet, aluguel, isso é gasto com habitação. Bota todo mundo ali no grupo. Estou fazendo no caderno, sei lá, usa um marca-texto para as despesas com a moradia. Aí, farmácia, plano de saúde, remédio, até às vezes higiene pessoal, alguma coisa que você usa. Ah, é saúde.
Bota aqui no outro cantinho, no outro quadradinho. Transporte, combustível, passagem de ônibus, Uber, IPVA, manutenção do carro, da moto, bota aqui em outro espacinho. Mensalidade do colégio dos meninos, curso de inglês, educação. Então, pega todos os seus gastos e agrupe. Por quê? Para você saber, para você poder fazer essa organização aqui, ó, para você entender para onde o seu dinheiro vai. O que está te consumindo mais? Não, estou gastando muito dinheiro aqui com supermercado. Supermercado, minha gente, é o vilão, assim, pelo menos no meu orçamento, eu não sei no de vocês, mas é a parte que mais eu tenho que ficar ali, ó, em cima. Por quê? Supermercado, toda hora as coisas mudam de preço. Você vai num dia as coisas no preço, você vai num dia, no outro dia é outro. Se você entra no supermercado com fome, você gasta horrores, que sai comprando um monte de besteira. Ou se você não faz uma lista, entra no supermercado, compra um monte de coisa que você não precisa, e aí o que você precisa quando chega em casa não compra, e amanhã tem que voltar no supermercado de novo. E aí, quer dizer, você já foi no supermercado 2 vezes na mesma semana, gastou mais do que precisava, mais do que podia, e ainda gastou 2 vezes o transporte. Porque às vezes é carro que vai 2 vezes, ou é moto, ou o próprio Pior, tempo que. Diz, cara. a pior coisa que você pode fazer é sentar para comer quando você está com muita fome. Então, Nossa! tipo, vai no restaurante self-service com muita fome. Vai fazer o maior prato do mundo, vai gastar uma nota. Então, tem que se controlar demais. E outra coisa que os preços estão subindo demais, gente. O Matheus está vendendo queijo por R$ 70 o quilo. Então, Meu Deus. você tem É que ter drama. um Vamos controle comprar muito queijo na grande. feira. Na feira é mais barato. É analisar as Ah, opções. é o Você dia do hortifruti. Onde é o dia do... Qual é o dia do hortifruti? No bairro onde você mora, no supermercado que você frequenta. Porque se você vai em qualquer dia, eu já fui assim na pressa, que eu ia ter que viajar, não ia ter tempo no outro dia. Fui no supermercado na terça-feira, maçã, R$ 15. Eu precisando comprar maçã, que minha filha pedindo para comer maçã para levar no lanche da escola, comprei. Acabou que no outro dia eu tive que ir no supermercado de novo. Por quê? Porque fui na correria, não me organizei, esqueci alguma coisa importante. Quando eu cheguei lá, eu que não ia no supermercado na quarta-feira, acabei indo, a maçã estava R$ 9. É por isso Gastei que o R$ 5 a mais no planejamento, quilo. a questão do planejamento é fundamental em qualquer aspecto da tua vida, porque, por exemplo, recentemente eu era sócio em um bar-restaurante, então eu vivia em supermercado. Então hoje eu sei qual é o que vende o queijo mais barato, os dias, então tudo isso. Mas, por exemplo, se você não se planeja para qualquer aspecto da tua vida, tu acaba pagando muito caro, porque você está ali numa urgência, como aconteceu, você precisou ir no supermercado em um momento de quebrar um galho, e nesse momento você teve que pagar mais caro por isso. Então, isso acontece em qualquer aspecto. Por isso, você planejar e organizar todos os aspectos da sua vida é fundamental. É um pouco assim incômodo para quem não fez isso durante a vida inteira, pode parecer, mas depois de um tempo, quando você começa a fazer isso e criar esse hábito, já vai muito mais tranquilo. Vocês vão ver que isso fica muito mais natural na vida de todo mundo. Exatamente. E você me fez lembrar de um exemplo, eu vou dizer logo para eu não esquecer. Falando em planejamento, quando vocês vão na farmácia, vocês fazem pesquisa de preço? Gente, eu acabei adquirindo um hábito. Com a pandemia, a gente aprendeu muito a comprar pela internet, e eu adquiri o hábito de pesquisar o preço das coisas que eu tenho que comprar na farmácia, no site ou no aplicativo, antes de ir para a farmácia. Primeiro que entre uma farmácia e outra tem uma diferença muito grande. Então, se onde você mora tem aquela. Onde eu moro hoje, não, Drogaria. mas em João Pessoa, que é uma cidade onde eu morei durante muitos anos, tem, assim, várias partes da cidade, tem umas 6 farmácias na mesma rua, que você atravessa a rua e faz, assim, pesquisa de preço em 6 farmácias diferentes, no mesmo quarteirão. Então, você Ah, sim, vai é de uma verdade. farmácia em outra,
a diferença de preço é gritante. E eu aprendi que se você for no site ou no aplicativo, ainda é mais barato. Então, hoje em dia, eu chego no balcão da farmácia, eu pergunto o preço e aí eu abro o aplicativo da própria farmácia. E tem diferença gritante, assim, de R$ 10. Eu, por exemplo, tenho um colírio que eu uso diariamente, pelo menos um por mês, é R$ 10 de diferença. A diferença de preço, assim, do balcão para o aplicativo, na mesma farmácia. Eu estou ali no balcão, eu abro o aplicativo, faço a compra pelo aplicativo e espero liberar. A mesma coisa no site. Pague Menos e Drogasil são as que eu mais tenho acesso onde eu moro hoje. E assim, a diferença é gritante. E muita gente não faz isso. E dá para fazer uma economia muito grande. Uma dica para os administradores, quem tem um CRA, o cadastro, tudo é pago e tal, tem desconto na Drogasil, tá? Pode. Tem alguns planos de saúde também, você tem desconto. Então, seu CPF é cadastrado lá. A Unimed tem vínculo com essas farmácias, dá desconto. A Apvida tem. É bom estar ligado nessas promoçõezinhas, assim, a Drogasil, ela tem o Stix, que é um programa de pontuação, que se você compra sempre, você vai acumulando pontos e aqueles pontos você converte em desconto. Então, eu já cheguei para comprar remédio e não paguei nada, eu paguei só um trocadinho, assim, para complementar o valor. Quem tem compras recorrentes, vou chegar na... É o aplicativo da própria farmácia, Paulo. Da Drogasil, a Drogasil tem um aplicativo próprio. Você faz no próprio aplicativo dela. A Pague Menos tem um site. Então, você procura onde você mora, quais são as que você tem mais acesso e vê o que tem na internet disponível, se ela tem aplicativo, se ela tem site, como é. Então, vamos lá. Oi, Estou lá professora. no orçamento. Aí, aí Sim. como é que a senhora faz, professora? Tem várias farmácias. Aí antes de sair de casa, a senhora vê no site ou no aplicativo qual é que está mais em conta. Aí já vai direto na farmácia que apareceu mais em conta. Quando eu consigo pesquisar já de casa, eu já vou direto. Ou muitas vezes estou sem tempo, vou direto na farmácia e quando eu chego na farmácia eu olho o aplicativo. Assim, nunca me aconteceu de ser mais barato no balcão da farmácia do que no aplicativo ou no site. Acontece de ser o mesmo preço. Então, quando eu tenho tempo de fazer, quando eu paro em casa e já faço essa pesquisa, eu já compro e só vou buscar. Porque eu já tenho essas farmácias mesmo em mente. Então, é importante, assim, pode ser que o que funciona onde eu moro e para as minhas necessidades não seja igual para você. Então, é importante você analisar onde você vive, quais são as opções que você tem, quais são as melhores farmácias, quais são os melhores supermercados. Ficar atento a esses canais que eles criam para facilitar, que às vezes dá desconto. Então, às vezes tem um programa de fidelidade, tem um programa de desconto. Quem tem Carrefour por perto, o Carrefour vive tendo também os programas de pontuação. De vez em quando estava lá minha irmã fazendo compra de supermercado pelo Carrefour, porque ela tinha lá um cupom de 50, R$ 60 de desconto para usar no supermercado. Então, a gente precisa, dentro do que a gente usa, consome regularmente, aí você vai ficando atento a essas coisas, porque dá para fazer algumas economias. E às vezes é a folga que o seu orçamento precisa e você não está encontrando onde economizar. Então, entendeu o seu orçamento, organizou lá os seus gastos por grupo, você sabe agora quanto você precisa em cada coisa. Então, por exemplo, quanto é que te custa ter carro? Se você tem carro ou se você tem moto, quanto é que você gasta por ano, por mês com o carro? Com manutenção, com troca de óleo, com IPVA, com algum arrumadozinho que você faz no carro, que tem gente que gosta de enfeitar o carro, dar aquela organizada. Quanto é que te custa ter um carro? Aí, hoje em dia, tem muita gente que fica, mas era mais barato eu andar de Uber, porque carro custa tão caro. Depende. Para algumas pessoas para outras não. Você precisa fazer conta para tomar uma decisão. Porque se você vender o carro para rodar de Uber e você não planejou direito, pode ser que saia mais caro. Então,
Quando você tem esse controle do seu orçamento e você anota tudo e você analisa, você consegue fazer comparações. Então, eu estou achando que eu estou gastando muito de deslocamento, eu acho que eu poderia me mudar para um bairro mais próximo. Só que naquele bairro que é mais próximo, o aluguel é mais caro. Será que a economia que eu vou ter com o transporte, ou que a mensalidade do colégio das crianças é mais barata, será que vai compensar o aumento que eu vou ter no aluguel? Você só vai saber isso se você fizer conta. E a melhor fonte de informação é o seu histórico de gastos. Então, é anotar tudo que você gasta, organiza ali, classifica por tipo e guarda. Não joga fora, não. Não é porque o mês acabou que aquela informação não te serve mais. Acabou o ano, a gente já está aí chegando em dezembro, eu já estou criando a minha planilha de orçamento de 2025, mas a minha planilha de 2023 está guardada. E se eu quisesse comparar quanto foi que eu gastei de moradia, de transporte, de saúde no ano passado, comparar com como foi o meu ano de 2024, tá tudo lá. E aí você vai fazendo essa análise para você entender como é que você está gastando o seu dinheiro. Ah, eu estou precisando de roupa para trabalhar. Compro roupa. Mulheres sofrem. A maior parte, pelo menos nas inscrições, acho que 70% das inscrições foram mulheres. Mulheres sofrem constantemente com a falta de roupa. Não tem roupa, não tem roupa, ou porque eu engordei, ou porque tá feio, ou porque eu abusei da roupa, porque a roupa se acabou, mas nunca tá bom. Aí tem maquiagem, tem unha, tem cabelo, tudo a gente tem que fazer. Sempre mais difícil para a mulherada. E aí, como é que você faz? Você vai ficar comprando toda a roupa que você precisa? Mas é parcela de 3, 4, 5 vezes. Sim, mas a parcela que você fez esse mês vai juntar com a parcela do mês passado e vai juntar com a parcela da compra que você fez no outro mês. E aí, no final das contas, a sua compra que era parcelada, e era parcela ali de 30, 50 reais, virou agora 3 parcelas de 50, já são 150 reais do seu orçamento comprometido. E isso aí não vai pesar no seu orçamento? Você vai dar conta? Então, tem que acompanhar isso. Como é que a gente faz? Estabelece uma meta. E não pode esquecer de fazer projeções, de lembrar que quando for lá em março, abril, tem IPTU para pagar, num determinado mês do ano tem IPVA para pagar. Se você é profissional que paga lá a anuidade do seu conselho, você tem CRA para pagar, CREA para pagar para os engenheiros, ou advogados têm sua OAB para pagar e por aí vai. Eu queria mostrar para vocês aqui a planilha, mas deixa eu ver como é que eu troco essa tela aqui. E a gente acostuma com uma plataforma, aí agora resolveu mudar no Teams, porque o Meet não comportava. Chegou aí para vocês, né? Ó, essa aqui é a planilha que eu uso, que tem disponível lá no Instagram do Finanças em Foco, que é o grupo de pesquisa. Alguns de vocês podem ter chegado até esse curso por lá. Lá no link da bio tem ele, tá? Finanças em Foco UFMA, é o nome que está no slide, eu já volto lá para ele. Então, como é que essa planilha funciona? Eu tenho aqui, ó, uma abazinha para cada mês do ano. Eu já deixei aqui algumas despesas. Então, eu tenho aluguel, energia, água, todas essas são despesas com moradia. Então, aqui do ladinho, ó, tá somando. Eu sei que eu tenho R$ 1.200 de moradia, de custo com moradia. Aí tem lá o curso de inglês, que é uma despesa com educação, tem o combustível, que é uma despesa com transporte. Eu já deixei aqui uma previsão de saídas no final de semana, por exemplo, se eu gosto de vez em quando sair com meu marido, sair com meus amigos. Então, eu sei que na média que eu posso gastar, cabe no meu orçamento R$ 300. Então, se eu sair final de semana está chegando. Se eu sair esse final de semana e eu gastar tudo numa saída só, acabaram as saídas do mês. Calma, aqui é só uma previsão. Tem que ter. Devia ser o primeiro item, né? Reserva.
Então, tem aqui, você tem que criar o Pablo puxando a minha orelha aqui, ó. Precisava ter os investimentos, precisa ter a reserva. Você cria também o grupo de reserva. Na verdade, que eu peguei aqui, eu só lancei umas despesas aleatórias. Na minha real, que eu não vou mostrar, que eu uso hoje, porque ela é muito complicada já. Porque tem uma outra questão que eu já entro nela, que é a divisão das despesas do casal proporcional à renda. Então, na minha planilha mesmo, eu uso hoje, eu tenho a reserva de emergência e eu tenho a parte de investimentos de longo prazo. Crio aqui um grupo, por exemplo, investimentos. E aí eu posso vir aqui criar, eu preciso criar aqui uma outra categoria. Por isso que é bom você saber manusear, porque aí você vai adaptando a planilha de acordo com a sua necessidade. Então, você vem aqui e cria um grupo. Tem uma formulinha ali. Como é que eu edito essa formulinha? Essa aqui está bem manual, você tem que mudar o nome aqui dentro. Quanto é que eu vou guardar? Não, na minha reserva de emergência eu vou botar R$ 100 todo mês e para longo prazo eu vou botar mais um pouquinho, vou botar 50, tá? Vamos ser modestos por enquanto. Então, tem lá a minha reserva para investimento. A regra, inclusive, porque a parte de investimento é para a próxima aula. A regra primeiro se pague. Então, primeiro guarde a reserva. Entrou o salário, primeiro tira esse dinheiro aqui da conta, ó. Só que a sua despesa tem que estar menor do que a sua receita. Você já precisa estar com todas as contas do mês anotadas aqui. Você já sabe que vai ter uma sobra. E aí você anota. Nessa planilha aqui, nem tem uma informação de receita aqui. Porque, na verdade, como é o seu salário de cabeça, tem ele aqui, por exemplo. Na aba final, onde está consolidado, eu tenho o salário e aqui está totalizando as despesas. Precisa trazer aquele novo grupo que eu criei e trazer para cá. Então, mas precisa ter todos esses grupos na minha planilha, Fernanda? Não, você vai definir os grupos. Pode ser que você tenha um bichinho de estimação e você precisa controlar os gastos com o seu pet. Então, você cria aqui um grupinho para o pet, para o seu bichinho de estimação lá, o seu cachorrinho, o seu gato, ou seja qual for. Tem um grupo para ele, para você controlar quanto é que você está gastando, porque também quando se machuca e vai para o veterinário é outra facada no orçamento. Mas o que eu acho legal aqui? Sim, o Pablo já está ansioso pela próxima aula, já está preocupado com a reserva de emergência. Pablo, eu vou deixar a reserva de emergência para a gente falar na próxima aula, para a gente, a não ser que sobre tempo hoje. Mas o que eu acho importante aqui, ó? Você vai fazer uma compra hoje, vai aproveitar Black Friday e vai comprar umas coisinhas. Porque tudo bem, que você já analisou seu orçamento e você sabe que tem o espaço. E tem uma coisa que está num preço muito bom, você quer comprar. Então, você foi lá e comprou blusinha na Shopee. Você comprou em 3 vezes. Aqui, como é que eu chamei? Eu chamei de vestuário. Então, vestuário. E aí, aqui, por exemplo, é roupa, sapato, óculos, tudo que é de maquiagem, perfume, eu boto tudo nesse grupo aqui. Quanto é a parcela dessa roupa que você comprou? A parcela ficou R$ 35. Ou, sei lá, você pode até, inclusive, já fazer a conta aqui. Você bota o igual, bota o valor da sua compra, 120. Ou 120 dividido por 3. Aí você já sabe o valor da parcela certinho. Então, já está aqui. Só que o que você faz? Você tem que vir aqui, ó. Vem em janeiro a primeira cobrança. Quando for em fevereiro, eu vou ter parcela dessa compra para pagar. E quando for em março, eu tenho parcela dessa compra também para pagar. Então, se for em 12 vezes, você vai botar a parcela nos 12 meses.
Por quê? Porque o meu orçamento de março já não é mais esse aqui de 2.450. Em março, eu já gastei 2.490. Tem frequência em que sentido? Alguém está perguntando lá no chat. Então, você pega e coloca aqui, você fez uma matrícula no curso, já sabe que vai ter todo mês aquela conta? Coloca aqui. Não, eu estou me organizando para pagar o IPVA que vem em março. Então, você já programa quantos meses você tem daqui até o dia de pagar o IPVA e já coloca aqui uma previsão. Quando o seu salário entrar, você já guarda, porque aí, quando for o dia de pagar, para registrar a presença na aula, vai ter no final, tá? Porque tem que responder umas perguntinhas e aí não adianta a gente responder agora. Então, o que é importante fazer e para a gente resolver aquele problema do cartão de crédito, que quando chega a fatura, a gente se assusta. Porque essa parte aqui, por exemplo, essas coisas que eu botei aqui são todas coisas previsíveis. Você já sabe a média que você gasta com o supermercado. Então, você já coloca aqui uma previsão. Ah, não, mas aqui não tem supermercado, porque supermercado eu passo no cartão, Fernanda. Então, você vai pegar o seu histórico de compras e você vai ver quanto é que você gasta de supermercado por mês. Você vai colocar aqui uma previsão para supermercado. Vamos dizer aqui, em fevereiro, supermercado, alimentação, que é o nome que está ali. Eu gasto, vamos dizer assim, R$ 800 de supermercado no mês. Isso aqui não é um gasto, digamos que eu vou passar no cartão e vai vir na fatura de fevereiro. Mas, se o meu salário era 3.000, aqui eu já estourei o orçamento. Então, eu já sei que se eu gastar R$ 800 com supermercado para vir na minha fatura do cartão de fevereiro, eu vou extrapolar o meu orçamento. O que é que eu posso cortar dos gastos que eu tenho aqui para eu não extrapolar o orçamento? E aí você vai fazendo esse tipo de análise. Eu vou ver onde é que eu posso cortar. Eu vou tentar economizar combustível. Plano de saúde é fixo. Aí eu posso diminuir as saídas no final de semana. Porque supermercado, se eu for tirar, é um pouco mais apertado, né? Vou ter que comer muito cuscuz esse mês, vou ter que sacrificar um pouco a qualidade da alimentação, diminuir muita coisa, aí fica mais complicado. É mais fácil. O que que é mais fácil abrir mão? Aí aqui vem a história do valor lá, que é individual. O que que é mais fácil abrir mão? As saídas no final de semana ou conseguir economizar R$ 300 no supermercado? Eu acho mais fácil economizar nas saídas de final de semana. Mas pode ser que você coma muito na rua porque o seu trabalho te exige isso. Você não consegue levar a refeição de casa por causa do horário, por causa da sua rotina, e você precisa comer fora. Então, você vai olhar para as suas contas e ver onde é que você consegue abrir um espaço. Mas você já está olhando lá na frente, já está se preparando para um problema aqui. E aí vai trabalhar essas contas. É esse tipo de cuidado que a gente precisa ter. Tá claro, gente? Alguma dúvida por aí? Tudo certo, Vou professora. voltar aqui. Cadê meus slides? Tá tudo certo, entendi. Tá? Então, análise. Se quiser baixar esse modelo de planilha que a gente viu, tá lá no Instagram. Tá. Tela cheia aqui. Então, não existe mágica, gente. Para a gente fazer as contas fecharem, ou a gente aumenta a receita, aumenta o salário, faz uma renda extra, ou a gente reduz despesas. Ou os dois. Os dois é a melhor saída. Nem sempre a gente consegue trabalhar tão bem nos dois. Então, me ajudem aí com as dicas agora. Aqui eu deixei algumas sugestões, mas eu quero saber o que que vocês estão fazendo para reduzir despesas, ou o que depois dessa nossa conversa aqui de hoje, você já começou a pensar aí que você pode fazer para reduzir as suas despesas ou para aumentar a receita, porque 2025 está chegando e nas suas resoluções de ano novo você vai ter um ano muito melhor.
Você vai fechar 2025 com o dinheiro sobrando e pelo menos fazendo seus primeiros investimentos, que a gente vai falar sobre isso aqui já já, logo no comecinho do ano a gente tem aula para começar a aprender a investir. Então você já vai esse final de ano aqui economizar nas compras de Natal, maneirar nos presentes para a família. Vamos dar muito beijinho, abraço, eu te amo, papai, te amo, mamãe, mas esse ano não deu dinheiro para comprar presente. Ou vai ser só uma lembrancinha, porque o orçamento só dava para isso. Então, você não vai querer bancar o Papai Noel e sair comprando presente para todo mundo, não. Então, ó, para aumentar a renda, a gente tem aqui alguns exemplos. Eu posso fazer algum tipo de trabalho extra no final de semana, eu posso criar um negócio online, Desinstala o batalhar um Shopee. salário. Oi? Desinstalar o Shopee, viu, pessoal? Desinstalar Shopee. É um ótimo item, gente. Eu instalei Shopee, não. Shopee é uma Amazon. constante aqui na minha vida. Amazon, Mercado Livre, a Shein. Eu instalei, foi a Shein um dia Eu desse. tirei o Que iFood há muito tempo. Tem mais de ano que eu não tenho iFood. iFood. Gente, eu conheço gente que o iFood é um gargalo. Não é pouca gente, não. A iFood é um gargalo no orçamento. E pior, iFood dá problema no casamento. Já pensou? Porque a pessoa gasta dinheiro demais no iFood e sobra para o parceiro pagar as contas. Porque ela está gastando o salário todinho comprando comida fora. Então, esse tipo de coisa. Entenda uma coisa. A gente vive num mundo capitalista. O papel das empresas é oferecer, convencer a gente a consumir, fazer a gente acreditar que a gente precisa daquilo. Então, você precisa pedir um iFood porque é prático. Você precisa daquela blusinha da Shopee para passar o ano novo de roupa nova. Você precisa de um celular novo, mas seu celular tá bonzinho, nem a bateria deu problema ainda, que é o que faz a gente querer pensar em celular, né? Então, ó, tem muitas opções de aumento de renda extra. E se vocês forem para a internet, gente, tem muita gente boa falando sobre isso. Quer ver um desses influenciadores que fala muito de opções de fazer renda extra? Se você é disposto a batalhar e quer mudar de vida, é o Primo Pobre. Não lembro o nome dele, é Eduardo. Lembra? Tu conhece, Caio? É Eduardo, Conheço. alguma coisa. É Também não lembro o ótimo o nome dele, canal. não. Ele é muito bom. Eduardo Feinberg, acho que é um sobrenome assim bem estranho. Primo Pobre. Ele é maravilhoso. Sim, ele é muito realista. Então ele não fica te prometendo riqueza. Eu só gosto desses influenciadores assim, que eles não ficam te prometendo que você vai ficar rico da noite pro dia, não. Que isso aí é mentira. É a mesma coisa que dizer que você vai ficar rico fazendo aposta. Ele fala algo mais de acordo com a realidade da maioria. Isso, com Querendo a ou não, realidade porque do pobre, que o pobre não está preocupado em fazer R$ 1 milhão, não. O pobre, ele já vai viver muito feliz se ele conseguir juntar os primeiros R$ 5.000. E, exatamente. gente, é um sossego enorme, é exatamente a descrição que ele dá. Ele É fala muito muito para não usar o cartão de crédito. isso, olha, Se você cartão de pegar um crédito, Thiago, perdão. pode falar, cara. Não, eu queria dizer, às vezes as pessoas começam a acompanhar alguns influenciadores. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um Thiago Nigro, que ele já fala sobre finanças há muito tempo, mas a realidade que ele vem é completamente diferente da realidade da maioria das pessoas. Ele vem de São Paulo, de uma pessoa que já trabalhava no mercado financeiro há muitos anos, uma pessoa que já era milionária antes mesmo de abrir um canal no YouTube, e ele vai te falar sobre investimentos. Aquilo ali não é a tua realidade, pelo menos a Aí da maioria. você se frustra, porque parece que todo mundo tem aquilo e você não tem. E a verdade não é assim. A verdade é que a maioria da população brasileira está endividada, como aquele dado que a gente viu lá no começo. Não está com R$ 1 milhão na conta e vivendo de renda. O pessoal no chat ajudou a gente aqui. Eduardo Feldberg é o nome do primo pobre. Vocês acham Rapaz, ele é pobre, facilmente mas no o Instagram e no nome dele é de YouTube. pobre. É. A cara da riqueza também ensina da mesma forma do que Primo Pobre também. É maravilhoso. E aí, quando vocês começarem a acompanhar começam a vir outros. Eu gosto muito também do Gustavo Cerbasi,
porque ele é muito também Natália, né? centrado e trabalha nessa coisa do equilíbrio, sabe? Não é viver para juntar dinheiro só para o futuro. Se trata de fazer escolhas equilibradas, de viver um pouco abaixo do padrão de vida que você pode manter, para isso te dar sossego. Tem a Natália Arcuri. A Natália Natália Arcuri, Arcuri, apesar dela ter alcançado um eu não patamar mais consigo. alto, mas ela ainda A Natália Arcuri, ela mudou, tem mudado um pouco o estilo, mas ainda trabalha também muito com finanças. Tem uma galera que está migrando para falar muito de empreendedorismo, para trabalhar mais esse o enfoque do Mira, ele é aumento de mais focado em renda. renda variável. A Nath O, Finanças, o Mira é o professor de renda variável do Me Poupe, que é o é, da Natália Arcuri. Então, ele aliás, o meu vai. curso que eu fiz de análise técnica e análise fundamentalista foi diretamente com ele. Isso, então vocês vão ter aqui aula também de análise fundamentalista e análise técnica com o Caio. Aí ele vai assumir, ele vai falar mais do que eu nesses dias aí. E aí já vai vir com a basezinha lá do Mira, do Me Poupe. Então, gente, eu tô vendo vocês falarem muita coisa e pouca gente falando o que que vocês estão fazendo para economizar, hein? Como é que vocês economizam? Primeiro, criar e seguir seu orçamento. Então, vai montar a sua planilha, ou vai baixar um aplicativo, ou vai arrumar um caderninho, nem que seja o caderno do ano passado do seu filho que está abandonado aí em casa, cheio de folha em branco. Então, você vai começar a anotar todas as receitas, todas as despesas e começar a acompanhar isso. E seguir. Assinaturas. Ó, o microfone aberto aí, entrando ruído. E tá dando eco. O que foi que aconteceu? Oi? Acho que resolveu. Então, de repente, começou a dar eco aqui. Cadê? Volta para cá. Uma Assim. dica para assinaturas é, por exemplo, porque às vezes tem gente que. Isso aqui eu também falo, tem gente, mas já teve aqui na minha casa também, já foi assim. A gente tinha assinatura de todos os streams, todos. De Disney, mas aqui era tudo rateado. Tá na casa do meu Uhum. irmão, na casa de cada um ia pagando um. Mas o que acontece, gente? Às vezes você tem uma, duas séries que você assiste do Netflix, uma, duas séries que você assiste da Amazon. Você não precisa eliminar esse lazer que hoje em dia todo mundo tem, mas você pode se programar. Sabe que Uhum. vai lançar uma temporada, sabe que vai lançar algo assim, cancela uma, assina outra, paga o mês de uma, e você vai ficando só com uma Vai ali. E alternando, porque vai abusa, né? Tem uma hora alternando. que É tipo cansa. alugando filme. O passado não é tão ruim assim. Vamos, tipo, você alugava o filme, então você faz isso agora. Aluga esse Pois daqui, ó. é, Vou ficar com mas Netflix Caio, esse mês. peraí, que essa galera aqui, tem uma galera aqui que não vai saber nem o que que é esse exemplo. Gente, antigamente existia fita e DVD. Eu sou dessa época, tá? Antigamente, ali nos anos 90, a gente tinha que sair de casa, ir lá numa locadora, escolher o filme, alugar, trazer para casa, passar o final de semana assistindo todo dia assistindo aquele filme e aí devolve na segunda-feira. E pagava por filme para assistir. Hoje está tudo ao alcance do controle remoto e do celular e a gente sai comprando um monte de coisa. Oi, Givaldo, quer falar? Sim, economizo, por exemplo, em academia. Eu não pago uma academia. Eu vou na praça e faço os exercícios como deve. Compras. Compro sempre com, por exemplo, no caso da Shopee, com cupom. Aí tem aquele aplicativo também, o Vale Bônus da Vivo. Já é outra economia. Diversão. Eu opto por sair para uma praça, algum lugar que seja gratuito, ou simplesmente jogo no celular. E assim Sim, vai, várias formas de tem muita economizar. coisa que a gente pode fazer de baixo custo. Quem mora perto da praia tem a felicidade de vai dar uma caminhada na praia, vai dar uma volta. Tá sem dinheiro, mas precisa espairecer a cabeça. Tem coisas legais que dá para fazer. Recebe uns amigos em casa, combina ali uma janta compartilhada, cada um leva um negocinho, sai mais barato do que ir para o bar. Então tem umas coisas assim que a gente Exatamente. pode fazer.
Nessa dica das assinaturas, como o Caio estava comentando, essa dica que ele deu é muito boa de alternar as assinaturas. Eu conheço gente que faz isso e dá super certo, que cansa. E aí tem muitas coisas, por exemplo, às vezes você paga um plano de celular que é muito maior do que você precisa, você paga ali esse monte de assinatura, aí paga Spotify, paga armazenamento em nuvem, paga todos os canais de streaming de TV, e você não tem tempo de assistir. Aí chega uma mensagenzinha de um curso, aí você vai e compra o curso. Ah, porque é só R$ 10 por mês, 12 parcerias de R$ 10. Sim, mas aí você não tem tempo de fazer o curso, vence o prazo e você pagou e nem usou. Tarifa de banco. Ninguém nesse país é obrigado a pagar a tarifa bancária. Existe uma resolução do Banco Central que dá direito a todo brasileiro a ter uma conta básica. Conta básica, gente, não ela você consegue movimentar o dinheiro, você tem direito a uns extratos, folha de cheque do tempo que a gente tinha que ir no caixa eletrônico fazer movimentação. Hoje em dia que tudo é no Pix e no celular, a conta básica ela resolve totalmente, que não tem limitação para Pix, não tem limitação para você acessar pelo celular. Só que os bancos não te dizem isso. Então, você tem que chegar no banco e dizer: olha, eu não quero pagar mais tarifa dessa conta, eu quero uma conta básica. O mais normal é que o banco tenha uma resistência ali, não sei o quê, lá não posso, mas aí você insiste e ele vai, porque ele sabe que tem que fazer. E se ele não fizer, você vai para o PROCON, porque é direito seu. E no mesmo caminho, a anuidade de cartão de crédito. Anuidade de cartão de crédito, o banco até pode te cobrar, mas você não é obrigado a ter um cartão que cobra anuidade. Por quê? Porque a concorrência é muito grande, está cheio de cartão no mercado que não cobra nada. E, inclusive, tem uns que não cobram nada e te dão benefício, te dá cashback, te dá milhas. Você não vai precisar pagar nada por isso. Então, tem aí o Nubank, tem cartão gratuito, o Banco Inter tem cartão gratuito. Esses bancos digitais, a maioria tem cartão sem tarifa. O seu próprio banco, você pode pedir um cartão sem anuidade. Se ele não te der, você procura outro. Uma coisa que eu gosto de fazer é ter, assim, mais de um cartão, porque se uma hora um resolve começar a cobrar, você já tem um outro cartão ali ativo, funcionando, que te resolve a vida e você simplesmente diz: então cancela. Você não vai me dar anuidade de graça? Cancela, não preciso de você, eu tenho outro. Melhor coisa é usar a concorrência a seu favor. Agora, seja controlado, não é porque você tem 2 cartões ativos que você vai sair usando os 2. Agora, você também não paga nada para ter o cartão desbloqueado, guardadinho na sua casa para uma necessidade, você pode ir lá e usar. Comida em casa. Fazer comida em casa é muito, muito mais barato do que comer na rua. Então, se você está precisando economizar, priorize as refeições. E come muito na rua, priorize as refeições em casa. Se possível, tem que comer no trabalho, leva marmita, ou pelo menos o lanche, alguma coisa, porque comer na rua custa muito caro. Cupom de desconto, a gente já falou aqui de alguns exemplos, então tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer para ir trabalhando melhor essa equação, para que a renda fique maior do que a despesa e a gente consiga viver ali um degrau abaixo. Pensa o seguinte: se você vive de salário hoje, você for demitido, tiver que procurar um emprego e o seu próximo emprego te pagar menos, você não vai ter que viver com um salário menor? Então, por que você não pode viver com um salário menor hoje, sem o seu salário baixar, para te sobrar um pouco de dinheiro? Tem uma mensagem aqui no chat, ó, eu uso planilha de Excel que eu criei, mas sou muito indisciplinada. Estou sempre ajustando e sempre termino o mês no vermelho. Mesmo eu tendo aumentado meus ganhos, ainda está ruim. Então, eu parti para entender as dinâmicas de como ajustar a vida às finanças. Eu não sei teu nome, está aqui aparecendo um nome institucional. Vou te dizer o que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, antes ainda de eu pensar em investimentos, quando eu comecei meus primeiros empregos e comecei a organizar o orçamento, pensar em planilha, essas coisas, eu passava por isso. Eu tinha tudo anotado na planilha, eu anotava tudo que eu gastava. Só que a minha previsão para o mês seguinte dizia que eu tinha dinheiro. Só que aí, quando chegava naquele mês, não ia sobrar dinheiro. Nunca sobrava.
Parecia que ia sobrar dinheiro, mas quando chegava na hora do vamos ver, não sobrava. E eu demorei um pouco para entender o que estava acontecendo. O que era no meu caso? Era eu fazer as previsões. Quanto é que eu gasto por mês com comida? Eu não anotava lá, porque ele era um gasto que eu ainda não tinha feito. Por isso ele não aparecia na planilha. Mas é um gasto que eu vou ter. Eu não vou ter que comprar comida, então eu preciso deixar lá no meu orçamento uma previsão de comida. Quanto é que você gasta por mês de transporte? Tem que deixar lá uma previsão para transporte. Quanto é que você. Tudo que é despesa ali que você vai ter, principalmente as despesas variáveis, elas oscilam muito. Então, por mais que não tenha um boleto programado com uma data de vencimento, você tem que ter previsão no seu orçamento para aquele gasto, porque você não sabe que ele vai chegar. Então, já deixa lá. Sei que eu gasto em média, que X de combustível. Já deixa um espaço no seu orçamento para isso. Então, pode ser que tenha coisas que você não está, que você, gastos recorrentes que você tem, coisas que você sempre gasta e que não estão lá na sua programação. Por isso a conta não fecha. Aqui mais algumas dicas, ó. Faça sempre uma lista de compras, principalmente para ir ao supermercado. Do mesmo jeito para comprar roupa, presente. Então, pensa no que você precisa. Bom, eu vou passear, vou ao shopping, certo? Posso comprar uma roupa nova? Posso, tem uma folguinha no meu orçamento. Mas qual é o tamanho da folga do seu orçamento? Você já tem que saber. Você já tem que ter em mente se o seu orçamento tem espaço para nessa saidinha, esse passeio no shopping, você comprar uma roupa nova. E também isso ajuda a lista, a gente ter uma programação do que a gente vai comprar, ajuda a gente a não comprar além do que precisa e controlar os impulsos. Adiar consumo. Gente, adiar consumo é uma das dicas que eu mais gosto. Porque tem coisas que às vezes você acha que você precisa muito. Não, eu preciso comprar isso hoje. Você está começando uma reforma na sua casa. A reforma ainda vai levantar a parede, ainda vai aterrar o piso, concretar, para levantar a parede, você já está preocupado com a tinta e quer comprar por causa da Black Friday. Eu passei por isso ano passado. Ano passado, a gente estava planejando reformar a casa. Quando chegou a Black Friday, teve uma promoção piso, cerâmica, porcelanato, tá? Aí meu marido, não, vamos comprar porque está muito barato, porque a gente vai reformar a casa. Eu demorei 8 meses para usar esse piso. E sabe o que aconteceu? No mês que eu fui usar, estava tendo outro feirão. Então, eu gastei um dinheiro lá em novembro do ano passado, dinheiro que eu nem tinha, o orçamento naquele momento estava mais justo, porque a gente já tinha feito um gasto grande. Aí a gente apertou, comprou parcelado, gastei um dinheiro que poderia estar guardado, rendendo lá numa aplicação, que a gente já fala em outro, a gente vai ter um momento para falar sobre isso. E aí, quando chegou a hora de eu precisar, teve outra grande oportunidade. Então, não é porque tem uma super promoção hoje que você precisa aproveitar. Pode ser que o tempo que você tenha para comprar isso, surja outra promoção. Ou você vai acabar percebendo que você não precisa. Você desiste daquela compra, você muda de ideia, e aí você economizou dinheiro. Mudam suas prioridades. Hobbies são muito bons. Então, você tem eu gosto de jogar videogame. Aí você paga lá uma assinatura do videogame para jogar online, e você nem tem tempo para usar. Ou você gosta de fazer alguma coisa, um trabalho manual e é, eu gosto de fazer crochê, e aí eu conheço muita gente que faz crochê, não pode entrar numa loja de linha, gente, que enche logo uma cesta. Só que crochê é uma coisa que demora muito para fazer. Então, você demora ali um mês, às vezes, dependendo do novelo de linha que você compra e do tempo que você tem, demora um tempão. Aí você enche, compra um monte de coisa que você demora ali, ó, tempos e tempos para usar. E esse dinheiro que está empatado ali nessas coisas que você comprou e não está usando, poderia estar lá na sua conta, crescendo, igual o marshmallow.
Lembra do exemplo do marshmallow? Aquele marshmallow que você comeu agora, se você tivesse esperado, ele tinha dobrado. Então, adiar consumo é nessa linha. Às vezes a coisa aumenta. O dinheiro fica paradinho lá na sua conta, ele não vai sair correndo de lá, não, se você não tirar ele. Ele vai ficar aumentando, se você botar ele no lugar certo. Defina limite de gastos para as coisas. Então, você vai sair de casa, conheça o seu orçamento para saber quanto você pode gastar. Senão, quando chegar a fatura do cartão, você vai ter problema. Vai ter uma surpresa desagradável. Acompanhe promoções das coisas que você costuma comprar. Então, quando minha filha era menorzinha, que usava muita fralda, tomava muito leite, estava sempre ali de olho nas promoções, porque sempre tinha uma promoção. Então, sempre tinha que antecipar um pouquinho a fralda. Abri o último pacote de fralda, então já está na hora de ficar de olho nas promoções, porque o tempo de acabar esse pacote aqui, preciso comprar outro. Então, tinha ali essa coisa de antecipar um pouquinho as compras para aproveitar uma promoção, mas tudo controlado. Não subestime pequenos valores. Então, R$ 3 numa fatura. Gente, os bancos, eles levam muito dinheiro de pessoas desatentas. Então, tem lá uma taxazinha de R$ 3 na sua fatura, por emissão. Não, o meu cartão não cobra fatura, mas ele cobra uma taxinha todo mês por emissão de fatura. E aí, vai ser só R$ 3, deixa lá. Aí, 3 vezes 12, quanto é que dá? Aí tem 3 aqui, tem mais 5 ali, tem mais R$ 10 de tarifa numa outra conta, tem mais R$ 20 lá de armazenamento em nuvem que você não está usando, tem mais não sei quanto lá de uma assinatura no Canva que você usa uma vez perdida, já terminou o curso, não usa mais. Enfim, hoje em dia tudo tem uma assinatura que você tem que pagar, aí você sai pagando 5 aqui, 10 ali, 7 ali, 3 acolá. Quando você vai ver, é um montão de dinheiro. Então, não subestime pequenos valores, porque é de pequenos valores que o povo investindo fica rico. Então, se é para ter esses pequenos valores saindo, para se preocupar com pequenos valores, então que seja ele entrando numa conta para você, uma conta sua que vai aumentar aquele dinheiro, não saindo, tá? Se a gente tiver esse tipo de cuidado, a gente consegue abrir brechas no orçamento que pareciam impossíveis. Outra dica muito importante, o que diferencia os ricos dos pobres? Isso aqui é lá do livro do Pai Rico, Pai Pobre, é um dos livros famosos, assim, nessa área de educação financeira, que ele fala muito sobre os ricos compram ativos, enquanto os pobres compram passivos, e é por isso que os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres, igual a música lá. Por quê? Enquanto você está gastando dinheiro com roupa cara, com TV por assinatura, trocando de carro, tendo um carro lá, o carro mais caro que você pode pagar, o rico, ele está guardando dinheiro no investimento e o investimento está aumentando o dinheiro dele. Ele comprou um imóvel que está alugado, que está rendendo, ou ele tem um negócio que está gerando renda para ele. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, porque carro não é investimento. Carro é meio de transporte. Então, você não precisa ter o carro mais caro que você pode pagar. Você só precisa de um carro que atenda às suas necessidades. Você quer um carro para deslocamento pequeno dentro da cidade. Para que você precisa de um carro muito sofisticado? Um carro muito grande? Se você nem tem criança pequena para sair carregando meio mundo de bagagem, você quase não viaja de carro para ter carro que tem mala grande, você encher de mala, viajar com a família. Seu trabalho é ali pertinho, dá para ir a pé, ou você trabalha muito em casa, às vezes você nem precisa ter um carro. Podia estar ali economizando esse dinheiro do carro com outra coisa. Então, tem tudo isso. Então, vamos começar a olhar as coisas com que a gente gasta e dar valor para coisas que geram renda.
Tudo bem, algumas coisas custam mais caro. Comprar uma casa para alugar custa caro. Às vezes eu não tenho nem a minha casa própria. Mas, gente, dá para investir dinheiro com menos de R$ 10. Com menos de R$ 10, você aplica o seu dinheiro e ele começa a te render, e isso começa a aumentar. E todo mês você bota lá um pouquinho, e isso vai aumentando. E tudo bem que você não vai ficar rico guardando 10, 20, 50, R$ 100 por mês, mas isso vai te gerando disciplina para você ir aumentando isso. E você, aos pouquinhos, você começa a ajustar o seu orçamento e começa a te sobrar mais dinheiro. Cada mês você aumenta a sua parcela, você, com a constância, aí a gente pega e vai aplicando o efeito bola de neve. E os juros eles vão aumentando aquele dinheiro ali que você vai guardando, e quanto mais passa o tempo, maior vira aquele montante que você conseguiu guardar. E aí, uma coisa aqui, tem muita gente casada. Dilma, quer falar? Pode falar. Agora que eu vi que você está com a mão levantada. Sim, eu quero saber se é melhor comprar as coisas à vista, tipo no dinheiro, no Pix, ou à prestação. Porque eu tenho mania, gente, sempre de comprar à vista. Tipo, eu já comprei o Uhum, computador à vista, impressora à vista, como eu trabalho com minha escola, aí eu preciso desses. uhum. Olha, o à Aí eu. vista, ele tem algumas vantagens. Algumas, muitas. Existe até assim. Talvez o Caio até discorde um pouquinho, e cada pessoa tem uma opinião. À vista é muito bom quando? É muito bom porque normalmente você tem desconto. Então, se você tem Uhum, potencial para comprar à vista, aproveite isso e peça desconto. certo. Eu sou da opinião de que, se não tem desconto, eu jogo no cartão parcelado. Mas por quê? Porque eu consigo me controlar e deixar o dinheiro guardado para, quando chegar a fatura do cartão, eu pagar. Mas tem gente Eu que acho não assim, consegue. Tem eu acho gente que. assim, se não tiver, oh, perdão, doutora. Pode falar, cara. Eu acho assim, se não tiver um desconto muito atrativo, vamos supor que você precisa comprar uma geladeira, um exemplo, e você tem o dinheiro para comprar ela à vista. Se ele não te oferece um desconto muito atrativo, você parcela ela, você já tem o dinheiro dela e deixa esse dinheiro aplicado e vai pagando os parcelamentos. O que vocês têm que tomar cuidado é essa questão de vamos parcelar e criando essa bola de neve de um monte de parcelas. E Mas se você Mariana, tem o dinheiro para comprar à vista e tem como parcelar, é mais interessante você até mesmo parcelar mesmo, mas não gaste esse dinheiro. Você sabe que esse dinheiro já tem um destino, É. entende? Não, essa coisa de não de comprar parcelado, mesmo tem o dinheiro à vista, tem esse parênteses aí bem grande. Ele só é válido se você só vai funcionar se você for organizado e guardar o dinheiro numa conta que fica rendendo. Porque também, para deixar em casa debaixo do colchão, você não fez nada, tá? Não ganhou nada. Ganhou foi o risco de ser assaltada, de perder aquele dinheiro, verdade. e quando chegar o dia da parcela, você não tem mais aquele dinheiro para pagar. Mas é assim, Mas, essa coisa do é, crédito e do débito, ela é uma coisa que divide opiniões no mundo da educação financeira. Eu conheço educador financeiro que é extremamente contra usar cartão de crédito. Só usa cartão de mas, crédito para pouquíssimas coisas. Por quê? Porque você fica comprometendo o seu orçamento lá na frente, e para algumas pessoas é difícil lidar com isso, porque depende de muita organização financeira. E aí, quando você trabalha no débito, você está vendo que você não tem dinheiro. Então, se o dinheiro acabou, você não pode gastar mais. Pronto, acabou, não tem conversa. Não tem planilha, E não tem aplicativo, não tem caderno, não tem nada. É ali, ó, mas, preto no branco. Não tem dinheiro, não tem. Acabou-se. mas, professora, eu faço sempre o seguinte: quando eu quero comprar alguma coisa, tipo à vista, eu sempre faço um planejamento. Tipo assim, eu guardo dinheiro assim de 2 meses. Por exemplo, se eu estiver precisando de um celular, eu sempre faço assim. Às vezes eu vendo meu celular que ainda está usado e ainda está em bom estado. E o dinheiro que eu guardei de 2 meses, eu uso para
para inteirar para comprar o Uhum. meu celular novo, assim que eu faço. Tipo Perfeito. assim, eu não fico. Não tem Eu problema faço nenhum de assim, fazer isso. eu acho melhor, assim eu não fico com fico devendo ninguém e tenho o meu objeto que eu quero. Assim que eu faço. Exatamente, porque assim, o à vista, ele tem esse efeito muito bom do sossego. Já está liberada, você não tem que se preocupar se às vezes, principalmente para quem é autônomo, para quem tem uma renda incerta, ou tem o risco de perder um emprego, ou se vai te acontecer um imprevisto, nada vai te abalar, que o que você queria comprar já está pago. E se não está pago, você muda de ideia. Você pode, não deu, aconteceu um imprevisto aqui, eu precisei usar o dinheiro para outra coisa, mas eu não criou a dívida lá para você pagar, não está lá no cartão. Você simplesmente não vai comprar aquele negócio que você estava querendo agora. Jogou lá para frente. E Então, como eu trabalho com recursos, como eu trabalho com reforço escolar, e quando chega em dezembro, a gente fica aqui de férias. Totalmente eu vou estar desempregada. Aí chega os meses uhum, de eu ir consultar, eu faço tratamento nos meus olhos. Aí eu tenho que me planejar para deixar o dinheiro de alguns meses guardado. Para quê? Para me deixar para uhum, minha consulta, para o tratamento dos meus olhos, para, tipo, comprar qualquer objeto que eu quero. Eu tenho que fazer esse planejamento na minha uhum. vida, porque até mês de janeiro eu não estou trabalhando, nem em dezembro e nem em janeiro. Só a partir de fevereiro que eu começo a trabalhar novamente. Perfeito. Aí, ó, Dilma dando aula de organização financeira para a gente. Aprendam com ela, viu, pessoal? Galera aí, ó, que já está gastando o 13º por conta. Tem gente que A está gente tem de que ser olho no 13º, já gastou o 13º todinho, nem entrou na conta ainda. Enquanto isso, a Dilma já está se planejando que já sabe que a renda dela está comprometida nesses meses aí da virada do ano e ela precisa ter reserva. É isso que é organização financeira, é olhar lá na frente. E aí, aí deixa, para quem. deixa alguma necessidade de viajar, porque eu quero priorizar a minha saúde, né? Que é fundamental. Uhum, pois é, escolhas, tá? A gente vai definir o que é mais importante, o que eu consigo pagar dentro do que eu preciso fazer, do que eu quero fazer, o que eu consigo pagar, e aí você faz as suas escolhas. E aí eu quero abrir aqui um parêntese para a turma que já é casada, que vive com alguém, ou mesmo os solteiros que já se preparem, porque é muito provável que em algum momento da vida vocês se resolvam casar, viver junto, dividir a casa com alguém, mesmo que não seja um casal, pode ser só um amigo que você divide a casa. Gente, um dos problemas sérios que causa divórcio, que causa problema em relacionamento, é a dificuldade para lidar com as finanças. E por que isso acontece? Porque as pessoas têm dificuldade para falar abertamente sobre dinheiro, sobre as contas. Quanto é que você ganha? Com o que você está gastando seu dinheiro? Quais são os planos que a gente tem? Quais são as coisas que a gente tem que fazer? O que que precisa do dinheiro dos dois? O que que é meu? O que que é seu? O que que eu posso fazer com o meu dinheiro? O que que o outro pode fazer com o dinheiro dele? Até onde vai a responsabilidade do casal e até onde vai o indivíduo, que cada um. Não, esse dinheiro é meu e eu faço o que eu quero. A gente foi criado, a maioria de nós, foi criado no mundo em que o pai trabalhava, pagava as contas e a mãe ficava dentro de casa cuidando dos filhos e o homem era o provedor da casa. E muitas vezes esse homem não conversava com a esposa sobre como eram as finanças, se o dinheiro estava dando, se o dinheiro não estava. E aí a mulher ali vivendo, cuidando dos filhos, só vendo as contas chegar e vai para o supermercado e não sabe muito bem o que está acontecendo com o dinheiro. E essa cultura, ela ainda se perpetua e ainda gera muito problema. E hoje, eu acho que é ainda mais complicado, por quê? Porque as mulheres trabalham e aí a gente quer trabalhar no mesmo ritmo, assim, a gente trabalha em pé de igualdade, então não tem essa diferença, embora exista aí problema, às vezes a mulher ganha menos, mas tem muita mulher que ganha mais do que o marido.
E aí, às vezes, isso gera um constrangimento, porque o marido se sente inferior, porque a mulher ganha mais. E aí, quando um ganha mais e o outro ganha menos, como é que é a divisão? É tudo no 50%? É 50% para lá e 50% para cá. Aí eu ganho 2.000, meu marido ganha 10 e eu vou dividir 50%. Eu estou sempre sem dinheiro e ele está sempre com dinheiro sobrando. E aí a gente quer fazer as coisas, eu nunca tenho dinheiro e ele tem dinheiro, mas eu não aceito. Já vi, teve um, eu não me lembro o nome, um tempo atrás saiu um seriado na Netflix sobre, tipo um reality show de educação financeira. O cara ia lá e atendia algumas pessoas para fazer esse trabalho de organização financeira. E um dos casais tinha uma situação dessa. O homem ganhava bem mais do que a mulher, mas eles dividiam as contas meio a meio. E como era meio a meio, a mulher estava sempre sufocada, sempre sem dinheiro, às vezes ele queria fazer outras coisas, mas aí ele ficava limitado porque ela nunca topava, porque não cabia no orçamento dele. E aí ele mesmo disse, não, mas por que que não divide isso proporcional à renda? E ali naquele exemplo rolou uma dificuldade de entender isso, que a responsabilidade é proporcional. A gente não, os salários eles não são padronizados, um pode ganhar mais do que o outro. E não é justo que, que, um, que, um, que a responsabilidade seja igual se as rendas são diferentes. Assim, um resolveu trabalhar meio período para ter mais tempo para ficar em casa. E aí, por isso, ele ganha menos. Se o outro ganhar mais, ele precisa assumir a maior parcela das contas de casa. E aí precisa haver diálogo para se ajustar a isso. Não, mas não dá. Não dá para fazer desse jeito porque eu preciso ajudar a minha família. Meus pais têm uma situação complicada, tem uma pessoa na minha família que é doente, eu preciso ajudar lá, então uma parte da minha renda é comprometida. Então você conversa. Se você vive com alguém, se entende que vocês se entendem. Vocês precisam conseguir conversar. E se você não consegue conversar com o seu parceiro sobre as suas finanças, deve ter alguma coisa errada nesse relacionamento. Me desculpa, tá? E se você ficar jogando essa sujeira para debaixo do tapete, um dia essa bomba vai estourar. E por qualquer coisa, vai vir uma briga e o assunto das finanças vai ser jogado. Sabe aquela coisa de joga na cara? Tá jogando tudo na minha cara agora. Jogou a merda do ventilador. Aquele probleminha foi sendo acumulado, aquela sujeira, aquele assunto que não foi tratado, foi sendo varrido para debaixo do tapete. Um dia, por qualquer problema, por qualquer coisa, ele vem à tona e uma coisa que seria uma crisezinha simples vira um problemão. Por quê? Porque vocês não conseguiram conversar sobre as finanças. Ah, e tem filho. Gente, quando tem filho, a coisa ainda é mais complicada. Porque para filho, a gente quer dar tudo. A gente quer dar o melhor. E tem filho aqui, vai saber o que eu estou falando. E aí, a gente quer que os filhos tenham o que a gente não teve na infância. Então, as restrições que eu tive quando era criança, eu não quero que meu filho tenha. E você acaba dando tudo que pode. E aí, as crianças crescem sem entender o conceito de escassez, da falta, que o dinheiro ele não é livre, o dinheiro ele não vem do nada, ele não brota na minha carteira, ele não brota na minha conta do banco. Eu preciso trabalhar e preciso trabalhar muito para ter dinheiro para bancar as coisas. E aí como é que você explica isso para as crianças? Você explica isso para as crianças envolvendo elas na realidade financeira da sua casa. Então, se tem filhos, precisa envolver os. Ah, mas como é que eu vou falar do meu filho, da minha fatura do cartão de crédito? Você não vai falar dos detalhes, dos números, mas o seu filho precisa entender o contexto em que vive, que o dinheiro não dá para tudo, que o dinheiro é escasso, que eu preciso saber fazer escolhas. Lembra lá dos menininhos do marshmallow? Preciso aprender a esperar, porque se eu esperar,
Toda vez que eu vou no supermercado, eu quero um brinquedinho, eu nunca vou ter dinheiro para ter uma bicicleta. Nunca vou ter dinheiro para te dar uma bicicleta, filho, porque toda vez que a gente vai no supermercado, você quer um Kinder Ovo. Isso é um drama. Lá em casa é um drama desse. Então, quando a gente fala de um casal, das finanças, quando a gente é casado, quando a gente vive com alguém, a gente precisa levar essa questão da vida financeira com criança, né, Dil? Através de jogo. Sim, tem alguns jogos que ajudam, e é importante aí conversando e encontrando o jeito que funcione. Tem casal que usa conta conjunta, tem outros que não funciona. Então, cada um precisa encontrar o que funciona para si, desde que isso seja bom para os dois. Senão, pode ser um problema também no relacionamento. E a gente, quem está solteiro, sabe o quanto é difícil achar alguém que preste. Então, garante, se você já tem o seu, garante para que dure muito e sejam felizes. E aí a gente está falando muito aqui de, tá, vamos parar de se endividar, vamos organizar o orçamento. É verdade, né, Dilma? A mulherada que está solteira, meu Deus, sofre, porque é difícil, difícil achar alguém que dá certo. Aí um dia você encontra, se agarre e cuide para durar, porque senão achar outro dá mais trabalho, são outros 500. Por que a gente precisa se preocupar tanto em poupar? Tá? O que eu preciso fazer sobrar dinheiro? Primeiro, gente, porque existem imprevistos. A gente adoece, o pneu do carro fura, tem algum desastre natural aí e estraga as coisas que a gente tem, que a gente batalhou tanto para conseguir. Imagina aquele tanto de gente no Rio Grande do Sul que teve aquela enchente absurda, quem podia imaginar aquilo? E aí a casa foi perdida, os bens foram perdidos, eu vou ficar esperando o Estado me socorrer? E, gente, o governo não está fazendo nem o que é a obrigação dele, quem dirá os extras, assim, né? Essas coisas que acontecem. Então, a gente precisa ter uma folga no orçamento para os imprevistos. Outro motivo para a gente se preocupar e a gente parar de viver no limite, viver gastando tudo que ganha, é porque a vida é muito desgastante quando a gente vive assim. Então, você trabalha para ganhar dinheiro, aí você paga as contas, e aí fica sem dinheiro, e aí você tem que trabalhar mais, e aí isso vira o que a gente chama de a roda dos ratos. Você está sempre ali, ó, você não pode parar, você não pode respirar. Se você é autônomo, ou sua renda não é, você não tem ali um salário certinho, aí é que a coisa é muito pior, porque você não tem uma folga, você tem um feriado, você não pode descansar. Você não pode viajar com a família, você não pode adoecer, você está sempre, não, eu tenho que trabalhar, porque tem que pagar a conta, e aí ganha o dinheiro e o salário entra, você paga os boletos e já está sem dinheiro, e aí fica nisso, nesse ciclo sem fim. E isso não é vida para ninguém. A vida ela pode ser mais tranquila, mais folgada, a gente pode ter o direito de sonhar e não sonhar sonhos impossíveis. A gente pode querer as coisas e a gente pode conseguir isso com organização, com planejamento. Então, você pode, se o seu sonho é ter uma casa própria, você pode ter uma casa própria. Basta você se organizar para que todo mês sobre um pouquinho de dinheiro. Aí você vai juntar um valor com o tempo e, num dado momento, você consegue dar entrada na sua casa, mesmo que seja financiada. Ah, eu gostaria muito de viajar. Eu tinha muita vontade de ir conhecer tal lugar. Você pode. Quanto é que custa? Quando é que eu gostaria de ir? Quanto é que eu preciso guardar por mês? Ah, essa viagem aqui vai custar R$ 5.000. Se eu for nas minhas férias do ano que vem, lá em dezembro, eu tenho 12 meses. Então, quanto eu preciso juntar por mês para ir? Olha lá, 5.000 divide por 12. Você consegue juntar esse dinheiro por mês? Não é muito. Na minha situação atual, não consigo. Então, planeja para daqui a mais 6 meses, ou para o outro ano. E aí, quanto é que você precisa por mês? Então, você
Faz lá, abre uma caixinha lá no Nubank. Nubank, quem não usa ainda, é um banco maravilhoso. Banco digital, aí você cria caixinhas para cada sonho que você tem. Ele tem bem essa finalidade. É o sonho da viagem, o sonho da casa própria, o sonho do casamento, o sonho da festa de formatura. O que você quiser, quantas caixinhas você quiser, você cria lá. A caixinha da reserva de emergência. E aí você se planeja, se organiza e você consegue chegar lá. E aí, o nosso próximo encontro é lá em janeiro, a gente vai falar sobre, começar a falar sobre investimentos. Os investimentos, eles não servem para ficar rico, mas investimentos, eles encurtam caminho. Por quê? Você trabalha, você ganha dinheiro, aí quando você aprende a investir, o seu dinheiro que você trabalhou, você aprende a fazer ele crescer. E aí você diminui o esforço que você precisa fazer para chegar nesses sonhos. Quanto antes você faz isso, mais cedo você chega nos seus sonhos, você consegue realizar aquilo que você quer para a sua vida e você trabalha menos, você se esforça menos. Então, o investimento, ele não é para ficar rico, como tem muita gente pregando por aí na internet. Ele é para encurtar caminhos, tá? Ajudar. Givaldo, quer falar? Qual banco a senhora recomenda, professora? Qual rende Conta. mais? Olha, qualquer investimento que renda, para começar, para iniciante, contas digitais que paguem pelo menos 100% do CDI de rentabilidade é o ideal. Então, o Nubank é uma conta que você bota o dinheiro lá e ele já está rendendo 100% do CDI. Então, dentro do Nubank, você pode tirar o dinheiro assim da sua conta de movimentação e guardar em espaços, em caixinhas separadas. A gente tem o CDI, que é a taxa, essa taxa que eu estou dizendo assim, é 100% do CDI. 100% do CDI, quando eu falo, é a mesma coisa que a taxa Selic. Tem uma diferença aí de 0,1%. Então, a taxa Selic, você escuta de vez em quando no jornal falando dela. A cada 45 dias ela é revisada, que é a taxa de juros básica do Brasil. Nosso próximo encontro é dedicado a essa conversa assim, inicial sobre o mundo dos investimentos. E a gente vai falar sobre esses conceitos das taxas, os tipos de taxas, onde você bota seu dinheiro, onde é bom para começar, os tipos de investimentos. E aí, para quem já quer alçar voos maiores, depois a gente tem os encontros sobre renda variável para falar de análise de ações, análise fundamentalista e análise técnica, que o Caio vai ajudar muita gente nessa parte, que é um profissional do mercado financeiro, que trabalha muito com isso, e fundos imobiliários, que é outra fonte maravilhosa de uma coisa chamada renda passiva. Renda passiva, você está aqui trabalhando, tocando a sua vida, a gente está aqui conversando, de vez em quando chega uma notificação no seu celular. Olá, Fernanda, você recebeu o aluguel de não sei o que lá. O dinheiro vai chegando sem você trabalhar. É o conceito de fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, não estou prometendo que vocês vão ficar ricos, não. Mas, assim, o dinheiro que você trabalhou e você conseguiu guardar, você vai trabalhar isso que a gente conversou aqui hoje, esse dinheiro que você guardou, ele vai ficar crescendo. Enquanto você está aqui dormindo, o seu dinheiro está crescendo, está aumentando, se multiplicando. E quanto antes você começa a fazer isso, maior será o resultado. Porque se você tem hoje 20 e poucos anos, você pode começar com um pouquinho e lá na frente, quando você chegar na maturidade na vida, quando você estiver começando a querer pensar em se aposentar, você já tem, assim, uma boa renda para você viver, complementando a sua aposentadoria. E pode ser só sua aposentadoria pode ser só isso, tá? Para a gente encerrar, a gente está terminando, eu quero ouvir dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta, acrescentar, perguntar? Fora a parte dos investimentos, que eu sei que vocês estão ansiosos, mas a gente vai chegar lá, tá? Vamos ter aí nossos próximos 4 encontros são só para falar de investimentos. Então, a gente vai ter bastante tempo.
Oi, Dilma, quer falar? Não? Ah, alguém está com o microfone aberto aí. Não, realmente não é a Dilma, não. Quem é? Se não, gente, se quiserem, pode botar no chat e eu vou deixar aqui. Eu quero aproveitar esse momento e fazer um convite para vocês. Dilma quer ser empreendedora. Vamos chegar lá, Dilma. O nosso foco aqui ainda não está no empreendedorismo, mas cuidar das finanças pessoais é o primeiro caminho. Na UFMA, para quem está em São Luís, a gente tem o evento do curso de administração que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de dezembro. Nesses 3 dias, a gente vai ter palestras presenciais no campus da UFMA em São Luís, para quem está em São Luís, falando sobre finanças. E aí, Dilma, você é de São Luís? Se for, já tem aqui um espaço para você. Ó. A gente vai ter palestras de Não, sou de finanças. Penalva. Ah, então, mas tem as online também. Já chego nelas. Então, ó, a gente Tá vai ter bom. palestra para a gestão sobre gestão financeira, então, para quem é empresário. A gente tem palestra de educação financeira, a gente tem palestra para o mercado financeiro, inclusive tem palestra também sobre administração pública, finanças públicas. Lá no Instagram da SEAD, esse que vocês estão vendo ali embaixo, @SEADUFMA, tem já as palestras, eu não vou trazer aqui para a gente não perder muito tempo, já está chegando no nosso limite de horário. Então, lá vocês têm acesso à inscrição, o evento é baratinha, tá? R$ 35, inscrições até o dia 5 de dezembro. E aí, lá na SEAD, a gente vai ter oficina de Excel, essa vai ser presencial em São Luís, só dá para quem está em São Luís. Oficina de Excel e oficina de análise técnica. Inclusive, quem vai fazer a oficina de análise técnica é o Caio. Já tem uma palhinha lá do que a gente vai ver aqui. Então, se você puder participar dos dois momentos, você vai conseguir aprender muito mais, porque a análise técnica é uma coisa que exige bastante estudo. E para quem não pode acompanhar o presencial, a gente tem também umas palestras online que vão acontecer à noite, nos dias 11 e 12. Vamos ter uma palestra de educação financeira com a professora de Pernambuco, tem uma palestra sobre os desafios das finanças empresariais com o administrador do Sebrae de Pernambuco também. Vamos ter uma palestra sobre gestão de cursos com a professora da UFPB e uma palestra sobre mercado financeiro com o Lorenzo, que é de Florianópolis, que é analista também de investimentos CNPI, vai fazer essa palestra. Essas são online, então vocês podem acompanhar de qualquer lugar. Entra lá no Instagram da SEAD, que vocês vão ver todas as palestras, a programação completa já está disponível lá. Aproveita que a gente está nos últimos dias de inscrição, e aí vocês podem participar, tá? Então, gente, era isso que eu tinha separado para a gente conversar hoje. Sempre que quiserem, quer surgir uma dúvida, quer perguntar alguma coisa, estou à disposição em qualquer momento. Vocês conseguem falar comigo através do Instagram do nosso grupo de pesquisas, é o Finanças em Foco UFMA. Então, pode só mandar um direct lá que eu respondo a vocês, a gente pode conversar, surgir qualquer dúvida. Outros eventos que a gente fizer, outras atividades que a gente fizer, vocês vão sempre encontrar por lá. Então, por lá vocês podem acompanhar tudo e a gente pode manter contato. E aí eu deixei aqui uma frase para a gente se lembrar: você deve controlar o seu dinheiro, ou a falta dele vai controlar você para sempre, tá bom? Então, bora cuidar de organizar o orçamento, trabalhar esse final de ano aí, controlar os impulsos com a Black Friday, que a gente entra 2025 aprendendo a investir. E eu espero vocês no nosso próximo encontro lá em janeiro, tá? Essa aula está sendo gravada, a gente vai compartilhar com vocês. Eu mando os slides também. Vocês têm o material escrito, eu recomendo que tenham uma lida, porque sempre tem alguma coisinha lá que a gente acabou não conversando aqui, vai ajudar vocês a reforçarem isso que a gente conversou.
Agradeço muito a presença de todos. Espero que seja o começo de uma trajetória de virada na vida financeira de vocês. E contem com a gente para ir avançando nesse caminho. Caio, quer complementar? Então, só a presença de todos. Espero que tenha sido Gente, algo a que frequência eu vou mandar por e-mail para vocês. Por quê? Vocês precisam responder umas questõezinhas e aí vai ficar melhor para vocês responderem. Mas deixa eu ver se eu deixei aqui. Peraí. Vou botar o link aqui no chat para vocês também. Mas eu vou mandar por e-mail também, porque também já está tarde, se vocês quiserem responder com mais calma depois. E aí, para receber o certificado, precisa responder, precisa preencher esse formuláriozinho, tá bom? Sim, Caio, bora lá, te interrompi. Não, é só agradecer a presença de todos. Espero que o conteúdo de hoje tenha agregado já de alguma forma e coloquem em prática. A melhor forma de vocês absorver esse conhecimento é já colocando em prática. Já pega o extrato do cartão de vocês, já começa a anotar quais são os gastos principais, tudo. Pega as contas dos últimos 3, 4 meses, já faz uma média para vocês entenderem um pouco como é que está a situação de cada um, analisa com calma e vão fazendo esse exercício. Vocês sempre vão ter alguma coisa que você esqueceu ali, mas aos poucos isso vai se tornando algo que vai estar mais habitual, mais natural na vida de vocês. Então, já vai fazendo esse exercício, começa a descrever todos os gastos e já tentar planilhar de alguma forma. Quem não tem familiaridade com planilha, anota, mas desenvolve alguma forma de já pôr em prática já o quanto antes. Pega esse exercício aí já para o final de semana. É E é isso isso. aí. Gente, obrigada pela presença de todos.